rotunda juntando ali, ó, mais próximo a dele. rotunda ali da Assembleia Legislativa, que vão ver as águias circundando. Tá? Bom, estamos aqui na região da Praça 15, tá? Antigo Largo do Carmo, tá? Por causa da igreja de Nossa Senhora dos Carros, por causa do convento dos Carmelitas. Na nossa frente, tá? Na frente de vocês, nós vemos o Paço Imperial. O Paço Imperial ele é datado do século XVII, não? 1743. Em 1746, 1743. 1943, ele foi construído a pedido do então vice-rei Gomes Freire de Andrade, na construção ao brigadeiro Alpoim, O arquiteto. Alpoim, que era um brigadeiro militar. E aqui, nesse local, houve várias transformações. Ele foi a casa dos vice-reis, tá? Foi a sede do vice-reinado, tá? Foi o primeiro local onde a família imperial se instalou antes de irem para o Paço Imperial, lá em São Cristóvão. Tá? E também tem um detalhe, aqui também funcionou a primeira Casa da Moeda aqui no Brasil. Se vocês quando tiverem a oportunidade de fazer uma visita ao Paço Imperial, que é muito interessante, ela tem a parte arqueológica que mostra as fundações da Casa da Moeda, tá? Inclusive com alguns aparelhos da época que eram utilizados. Tá? Bom, uma outra coisa, é um prédio também estilo neocolonial, muito caracterizado principalmente pelas pedras de cantaria, que eram muito utilizadas naquela época. Era chamado mármore carioca, né? Também... Bom, o Paço Imperial, né, alguns especialistas, né, na área de arquitetura, né, o classificam hoje como fachada neocolonial porque ele sofreu muitas intervenções posteriores. Ele era um bem colonial, construído para ser, né, a residência, né, dos primeiros governadores gerais aqui do Rio de Janeiro. Né. Depois, né, como o Júlio mesmo falou, tornou-se sede do Palácio dos Vice-Reis. Com a chegada da família imperial, Paço Real, depois da independência, Paço Imperial, né? Então são 4 fases. No período da República, né, ele vai cair num ostracismo, né? Porque existia uma proposta naquela época em que os republicanos, né, eles queriam apagar algumas coisas que lembrassem muito fortemente a monarquia. Então o palácio ele não vai ser demolido, porém ele vai ficar num período de ostracismo. Ou vai ser muito modificado porque nas primeiras décadas do século XX, né, ele vai sediar, né, os Correios e Telégrafos. Né? Então os Correios vai ser a primeira instituição que vai interferir na arquitetura. E daí para diante, né, todo esse período de história, né, vai tendo várias intervenções de vários momentos. Então, por exemplo, a primeira edificação do Paço Imperial, né, o que faz a base, não existia, por exemplo, aquela parte de cima. Lá dentro do paço existe, né, uma reconstituição em maquete que mostra o passo a passo, né, da diferenciação, né, da construção. Então, hoje em dia, o que acontece? Na década de 90, né, entre 80 e 90, que a Praça 15 passou a ser, de certa forma, enquadrada, né, numa situação de um momento em que se estava vivendo o rodoviarismo, ou seja, foi deslocado para cá todo o trânsito com a construção do Mergulhão e da Avenida Perimetral, né, que é a Alfredo Agache, né? E a partir daí todos esses centros culturais começaram a ter uma revitalização, tá? E a construir no Paço Imperial se tornou centro cultural. Foi na década de 80. Década de 80. Foi em 80. Aliás, esse foi em 90. CCBB que é década de 80. CCBB foi o primeiro. Então toda essa área, né, vai ser sequencial. O processo de revitalização dos processos dos centros culturais. Eu posso continuar para... Quer falar alguma coisa? Gente, olha, vale ressaltar o seguinte, que tem uns fatos interessantes. Sim. O dia do Fico, onde Dom Pedro I foi estimado a voltar para Portugal, e se negou, em 9 de janeiro de 1822, e se negou a voltar para Portugal, foi conhecido como Dia do Fico, culminou com a independência de setembro de 1822. Outro
fato importante era o beijamão. O Dom João ficava sentado ali na sua poltrona real, todos os súditos, o grande povo, a grande massa, né, os puxa-sacos, entre aspas, do Dom João, vinham beijar a mão dele. Você imagina beijar a mão do rei, já beijada por centenas de pessoas. Então, era um evento o beijamão. Um outro fato importante que aconteceu aqui foi justamente na sala onde Dom Pedro proclamou o dia do fico, foi a assinatura da Lei Áurea. Tá? A assinatura da Lei Áurea, onde uma multidão se reunia ali no paço, tá? Quando a princesa Isabel anunciou que a Lei Áurea tinha sido assinada, tinha sido instaurada e assim abolindo a escravidão no Brasil. Tá? Disse que foi na 7ª janela, gente. Na 7ª janela. A gente vai passar por